pessoal, está começando mais um episódio do Pele em Risco e hoje eu recebo a Priscila, fundadora da Gatur Viagens. Ela cresceu no meio do turismo, criou sua própria agência ainda na faculdade e hoje divide os negócios com o marido. Da franquia da CVC à Reserva Caiuá, são 20 anos de história, propósito e muita reinvenção. Priscila, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. Obrigada, Dávila, eu estou super feliz com esse convite. Bom, vamos ter bastante que conversar, né? Sim. Uma empreendedora nata, você, vários negócios, em várias áreas. Né? Contei, exatamente. A gente bateu um papo aqui antes, então foi bem legal para descobrir outros lados de Priscila, né? E Priscila, você começou vivendo dentro de uma agência de turismo com seus pais, né? Sim. E quando veio esse desejo de abrir a Gatur, né? Na verdade, assim, eu trabalho com os meus... Eu falo que eu trabalho com turismo desde que me entendo por gente. Porque, na verdade, eu comecei a trabalhar... Eu ia para a loja dos meus pais, eu tinha uns 15 anos. Então, nas férias, eu ia para lá e era o ofício que eu aprendi, né? Sim. Fiz faculdade depois de comunicação e tal, mas ia trabalhando lá. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, eu comecei a fazer o que a gente chama de fan tour, né? Que é a viagem de familiarização do destino. E aí o meu pai me botava para fazer essas viagens para eu conhecer e aí, na verdade, me encantar e me apaixonar pela função, né? Exatamente. E aí comecei a viajar. Falei, gente, eu quero isso pra minha vida. E aí as coisas foram acontecendo. Os meus pais, eles na verdade, eles tinham uma questão de dissociação da sociedade que eles tinham e acharam melhor investir numa outra agência. E aí, na verdade, eles me ajudaram a abrir a Gatur, né? Então, assim, eles ajudaram a gente a dar esse primeiro passo, que foi uma iniciativa que a gente teve, e aí eu e meu marido, a gente começou a tocar a Gatur Viagens por conta disso. E aí deu super certo. Meu pai fala que é um dos negócios que ele investiu que deu mais certo. Legal. Porque... a gente começou, foi numa época que tava, né, o brasileiro tava aprendendo a viajar, então ele descobriu que era possível viajar, né? Isso há 17 anos. 20 anos atrás, né? Então, assim... A classe média estava começando a entender que podia ir para o exterior ou até dentro do Brasil mesmo, né? Então, assim... Como era viajar sem GPS, sem... Olha, você sabe que internet? naquela época, a gente tinha... Eu não sei se você é dessa época, mas o guia 4 rodas, o famoso guia 4 rodas. A gente, todo ano, a gente lá na agência comprava o guia 4 rodas. E aí ele vinha com um mapão grandão, né, e tal. Que loucura! E a gente até para procurar hotéis, ele era o nosso grande balizador, né? Então a gente pesquisava ali, hotel... sei lá, dentro do Brasil, né? Hotel aqui dentro do Brasil tem esses. E aí, quando era fora do Brasil, a gente tinha os nossos fornecedores que nos auxiliavam, né? Então, assim, realmente muita coisa mudou de lá pra cá. Não, imagino que as pessoas tinham receio também de viajar, ficar perdida, enfim, às vezes não fala inglês, por exemplo, vai pra fora. Exatamente. E aí, muito mais suporte, né? Então, assim... Naquela época, nem todo mundo ia para fora exatamente por medo de língua, né? E porque também eram outros tempos, era mais caro. Mas nessa época que a gente abriu, foi exatamente o período que começou a popularizar. Então, onde os financiamentos ficaram mais amplos, né? Então, assim, a gente ficou mais fácil viajar também por conta disso. Então, pagar em 10 vezes sem juros e tal. E aí isso tudo facilitou bastante o ingresso da classe média, principalmente nas viagens, né? Que bacana. A gente brinca lá na agência que a gente tirava pedido, né? Porque era bem assim mesmo, assim. As pessoas chegavam, a gente vendia muito. E na época, quando a gente entrou no mercado aqui de Friburgo, o nosso grande diferencial era levar até o aeroporto. Então a gente conseguiu atrair muito cliente por conta desse transporte que estava incluído. Então, tudo que a gente vendia, a gente levava até o aeroporto. Às vezes era o Hugo que levava, meu sogro, a gente fazia o que dava, entendeu? Era uma comodidade, era uma comodidade, porque a gente fica longe do aeroporto, né? E todo mundo sempre quer essa facilidade, né? Então, na época, a gente cresceu bastante oferecendo transfer até o aeroporto. E assim, pensando nesses 20 anos, o que você acha, me elenca assim, a coisa que mais mudou para vocês, assim,
A absurdo. internet, né, gata? A internet é uma relação de amor e ódio, né? Porque ao mesmo tempo que ela facilitava, porque até a gente virar essa chave, né, demora um tempo. Então, a gente, quando ela começou a entrar no mercado, né, e as pessoas puderam começar a comprar suas próprias passagens, foi um momento de adaptação, né? Não é fácil, porque você sente o seu negócio indo por terra. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como é que vai ser e tal? E aí, na verdade, eu acho que é o grande olhar do empreendedor, né? O que eu faço com isso aqui? Como é que isso aqui, ao invés de me prejudicar, pode me ajudar, né? E aí você transforma o seu olhar. Vamos olhar para isso como, ela tem essa questão, vai popularizar mais pessoas vão ter acesso, não vão precisar mais da agência, mas vamos então olhar como é que ela pode ajudar a gente, vamos olhar o que a gente pode fazer para que o cliente entenda o nosso valor, né? Então eu acho que é isso, é uma grande adaptação, né? Vocês pararam de tirar ticket, entre aspas, exatamente, né? Passagem, e trabalhar mais com a consultoria da viagem, né? Então, assim, que é uma viagem completamente personalizada, que é o que vocês vendem hoje. Exatamente. Né? Então hoje o nosso perfil mudou muito também nesses últimos tempos. Você vê, a gente de vender pacote com transporte incluído, hoje em dia a gente é uma agência, um ateliê, né, de viagem, porque a gente faz tudo sob medida, né, entende o que o cliente quer fazer, sugere, faz o roteiro junto com o cliente, então a gente pega na mão e leva até depois, né, da viagem. Então isso é um trabalho muito minucioso, né, de muito estudo, de muito empenho, de muita dedicação, é o que a gente também estava falando nos bastidores, o quanto de tempo é envolvido num trabalho desse, né, a gente são muitas horas de pesquisa. Total. E hoje você tem pessoas dentro da equipe que montam esses roteiros personalizados. Sim, a gente tem a Amanda, que é a nossa grande consultora lá na gente, que monta suas viagens, que é super dedicada, uma baita de uma profissional que está com a gente há 14 anos, né? Então, assim, hoje ela é a nossa consultora sênior, né? Quem monta todos esses roteiros. Eu também faço atendimento e as coisas aumentando, a gente vai buscando mais outras pessoas aí para a equipe. Bacana. E vocês também fazem viagens em grupo? Sim. A gente faz viagens, a gente tem alguns nichos, né? Então, a Amanda, por exemplo, ela cria a demanda do grupo muitas vezes, então ela tem uma galera que sempre viaja com ela e acompanha ela nas viagens. A gente tem às vezes grupos que pedem para ela, Amanda, monta um grupo assim para mim e tal. Então tem uma família que sempre pede esse grupo para ela. E a gente tem as viagens de formatura, né? Isso é bem legal. Eu imagino que loucura. E geralmente é você que vai nas viagens de formatura, as viagens de formatura sou eu. Adolescentes juntos, então, deixa eu te contar como é que aconteceu isso tudo, porque a Forma, hoje a gente é representante exclusivo da Forma aqui na cidade, também há 17 anos. A gente está com a Forma há bastante tempo e, na verdade, quando eu comecei lá atrás, como eu falei, eu comecei muito nova. E a gente começou, eu e o Hugo, a gente começou levando grupo de formatura para viajar, mas a gente ia sozinho, né? 2 malucos, né? Novos e doidos. Exatamente. E aí eu conto isso até para os pais hoje em reunião, isso, porque assim, eu não tinha juízo, né? Mas... Grupo de formatura de colégio, não de faculdade. Não, de colégio. Então, ou assim, seja, mais jovens aí. A gente levava para cruzeiro, a gente começou levando para cruzeiro, e aí, uma certa ocasião, teve um grupo que não queria fazer cruzeiro e a gente resolveu levar para Porto Seguro, um grupo, né? E aí ele foi acompanhando um grupo, eu fui acompanhando outro e tal. Deu tudo certo, mas quando eu voltei de lá, eu voltei assim, gente, eu sou muito doida. Podia ter dado errado. Podia ter dado errado. E aí, quando a gente estava lá, a gente viu a Forma lá e a gente começou a ir atrás disso, né? Mas acabou que ela até bateu na nossa porta e um belo dia eles chegaram lá oferecendo pra gente a exclusividade, né? E você viu uma oportunidade de negócio. Sim. E aí eu comecei a ir atrás porque, assim, eu tinha
eu tinha aquele público na mão, né? Porque a gente já estava começando a trabalhar, eu muito nova, o Hugo também. A gente falava uma língua muito próxima da deles, né? E aqui em Friburgo não tinha ninguém que fazia. Ninguém fazia isso. E aí a gente começou a crescer nisso, né? Hoje em dia a gente atende toda a região aqui, Friburgo, Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, até Itaocara a gente é representante da Forma e a gente vende as viagens de formatura de 5º ano, os menorzinhos, 9º ano e 3º ano, e as internacionais também, Disney. E agora eles vão trazer intercâmbio também, é uma novidade aí. Poxa, intercâmbio é interessante. É muito legal. Eles estão com uma proposta bem legal agora que eles vão começar a divulgar de intercâmbio. Eles já fizeram isso antes da pandemia, aí com a pandemia deu uma parada e agora eles vão voltar com intercâmbio novamente. E vai ser muito legal. Bacana, teremos novidades. Em breve teremos novidades. E qual é o mais desafiador? Lidar com os pais, com o colégio e com os adolescentes? Bom, na verdade, assim, eu acho que é mais desafiador com o pai que não tem a informação correta. Então, eu peço muito para os pais participarem da reunião. Porque existe muito disso, me disse por aí, né? Então, hoje o nosso esforço todo é levar o pai para a reunião para que ele possa entender a estrutura que está envolvida numa viagem dessa. Ele tem que ter informação. Exatamente. Para não julgar. Para não julgar. Aí depois que você for, eu falo assim, depois que você for na reunião, aí você toma a sua decisão, tá tudo certo. Por quê? Porque a gente tem uma estrutura muito legal. E assim, eu represento a Forma há 17 anos, eu vendo a Forma com muita tranquilidade. Porque eu já vi muitas coisas acontecerem e eles resolverem muitas coisas, né? Então, assim, eu trabalho com eles há muito tempo, eles são muito sérios. Se eles não fossem sérios, eles não estavam tanto tempo no mercado. E aí a gente tem toda uma política também de que se eles fugirem das regras, o passageiro é desligado da viagem. Então, assim, isso é muito sério, a gente coloca isso para os pais. Então, assim, eu jogo muito limpo, né? Então, assim, eu tento sempre alinhar a expectativa, né? E ser muito franca com tudo que acontece, com o que eu vejo acontecer na viagem. E aí eu falo para os pais assim, olha, se seu filho dá trabalho aqui, não manda ele para mim, não. Porque ele vai me dar trabalho lá, né? Aí eu brinco assim com eles na reunião, eles riem, mas assim, é verdade. Porque assim, a gente sabe o filho que a gente tem, eu sou mãe também. E a gente não pode esperar que lá não vai ser diferente. Santo. Exatamente. Então, assim, a gente precisa sempre estar alinhando essa expectativa, mas é o que eu falo para todo pai também, que porque para o adolescente é uma viagem incrível, né? Eu lembro da minha viagem de formatura até hoje, que nem foi uma dessas, foi uma coisa muito... Eu fui para Florianópolis, mas assim, eu lembro dessa viagem como se fosse ontem, né? Assim, eu vejo as fotos, me dá uma saudade danada. Então, assim, é um momento muito especial. A gente não esquece isso. Então, é muito fácil vender isso para o adolescente, né? Agora, para o pai, ele está querendo saber sobre estrutura, sobre segurança, né? O que vai acontecer lá na viagem se der algum problema. E hoje a gente tem uma equipe médica maravilhosa, tem ambulância, tem UTI móvel. Então, assim, um aparato muito grande para que tudo dê certo, né? Então a Forma, você representa a Forma, você vai junto na viagem, mas lá tem a estrutura deles. Tem toda a estrutura Eles fecham um resort, por exemplo? Na formatura do 9º ano, por exemplo, a gente vai levar agora em dezembro para o Vila Galé. E aí a gente fecha o resort. Então o resort é exclusivo nosso, né? Terceirão, que é uma viagem de mais gente, né? Aí a gente faz Porto Seguro, a gente praticamente fecha Porto Seguro, praticamente, porque assim, a gente fala que a gente pinta a cidade de amarelo, mas aí são vários hotéis e aí também eles são mais velhos, né? Então é mais tranquilo, a gente tem um território delimitado, que é o território Forma, e o Porto Seguro a gente trabalha com Porto Festival, é um festival estudantil que tem shows inúmeros da galera que eles gostam de ouvir. Nossa, que bacana. Então, é um marco para o adolescente mesmo. Comparando, é claro, guardando as devidas proporções, mas é uma inspiração com Rock in Rio. Então, assim, a gente tem lá em Porto Seguro, né, uma amostrinha do que pode ser um Rock in Rio. E eles sentem uma liberdade também, Sim, embora tenha tudo muito delimitado. Claro, né? Exatamente. A gente tem a mesma estrutura que a gente tem no 9º ano, a gente tem no terceirão.
E aí também tem as enfermarias, tem tudo isso funcionando e funciona muito bem. Eles voltam assim falando, depois se você tiver a oportunidade de falar assim com alguma mãe, né, que o filho tenha ido, eles falam isso nos depoimentos depois, foi a melhor viagem da minha vida, né? Então assim, porque é inesquecível, né? É um momento muito especial para eles. Muito bacana. Muito legal. E agora falando de CVC. Um outro braço aí de vocês, né? Que é uma proposta completamente diferente. Mas eu queria entrar mais na questão de franquia, né? Qual a diferença de você ter uma franquia e uma unidade que é sua própria, com a sua identidade, né? Franquia é um desafio, né? A gente estava conversando e a gente tem a franquia da CVC, eu e meu esposo, a gente tem há 17 anos mais ou menos. Então, na verdade, quando a gente estava indo muito bem na Agatur, né, crescendo, tal, expandido, a gente vendia muito bem CVC naquela época. E a gente foi convidado a ser um franqueado. Na verdade, na época era quarteirizada que chamava, então não era nem um esquema ainda de franquia, né? Como a gente conhece hoje, exatamente, né? Era como se fosse um representante, a gente prestava contas para a unidade do Rio de Janeiro. E aí depois, com o tempo, isso foi mudando e aí virou, sim, uma franquia. Só que é uma franquia que não tem tantas restrições como outras, porque eu já tive franquia de roupa, sim, né? A gente vai chegar lá. Mas, assim, na franquia de roupa era tudo muito mais amarradinho, né? Então, assim, o investimento que a gente fez na franquia da CVC foi realmente de montar equipe, enfim, e depois fazer as vendas, e aí a partir disso a gente tem uma parte dessas vendas, né? Mas tem todo o apoio deles, inclusive jurídico, que a gente acha que vale muito a pena, e o apoio de sistema, né, das promoções todas que eles fazem e tal. Então, já vem esse know-how. Acho que o grande diferencial da franquia é esse, né, porque ela já tem o modelo de negócio ali estruturado, e aí o que você tem que fazer é trabalhar bastante, operar, exatamente. E fora a marca, né? O peso da marca. O peso da marca é muito grande, né? Sim. E aí a loja fica no shopping, tem uma visibilidade também, né? Então acho que isso tudo colabora. Tem alguma dica para quem quer abrir uma franquia? Eu acho que tem que... Então, eu acho que você tem que, assim, ler muito bem todas as cláusulas, pensar se é isso mesmo, né? Porque tem a facilidade, mas tem o momento que você se sente, às vezes, de mãos atadas. Sim, engessado. Exatamente. É muito padrão. Porque tem o padrão ali e você não pode fugir do padrão. Sim. Então, até a sua margem também é muito padronizada, né? Exatamente. Todos os sistemas, softwares, você tem que usar tudo da franquia. Só que, para quem não tem know-how, nunca empreendeu, por exemplo? Eu acho que pode ser uma boa porta de entrada. Sim. Né? Se for um negócio que realmente te encante, porque que é isso, né? Você tem que entrar no negócio, tem que ser lucrativo e tal, mas tem que fazer brilhar o olho, porque você vai fazer aquilo ali todo dia. Então, se você não estiver motivado a fazer aquilo ali acontecer, aí já vai ficar mais complicado, né? Então, assim, se for uma franquia que realmente tem a ver com seus valores, cultura, enfim, eu acho que vale a pena, sim, para quem tá começando. O que eu enxergo, tá, de franquia, vejo muitos colegas até nossos, vou abrir uma franquia porque eu vou deixar um colaborador lá e ela vai rodar sozinha. E a gente sabe que não é assim que funciona. E aí vem uma decepção e coloca a culpa na franquia. Sim, exatamente. Isso aí é bem importante ser falado. E eu acho que a gente pode entrar nesse ponto até para eu falar da outra franquia que eu tive, que foi a My Place, que foi uma loja de roupa, que eu tive junto com a minha cunhada, a gente teve por um tempo. E a gente tinha os nossos negócios, né? E a gente precisava de equipe lá, a gente precisava de pessoas lá para fazer o negócio rodar. E é bem isso, não é simples, né? Porque você tem que ter alguém tão empenhado com o olhar de dono, né? Você tem que ter alguém ali que faça o negócio acontecer. E aí, isso hoje em dia é muito complicado, né? Assim, você tem que ter tempo para treinar um funcionário, para você conhecer ele bem, né, saber exatamente quais são os valores deles, se eles estão alinhados com você, para você confiar a sua empresa àquela pessoa, entendeu?
Então, assim, realmente é aquele bordão antigo de que é o olho do dono que engorda o gado, e eu realmente acredito nisso. Vou colocar um gerente e vai resolver. Não funciona assim, é uma empresa como qualquer outra, por mais que seja uma franquia que venha padronizada, que você tenha acesso a N coisas que você teria que galgar muito sendo empreendedor comum, né? Tendo uma empresa do zero ali. Mas não é simples e é um investimento alto. Com certeza. A maioria das franquias vocês pegaram na CVC de uma forma diferente, lógico, 17 anos atrás não era a CVC que é hoje, exatamente, né? Mas a maioria das franquias hoje é um padrão alto e elevado de valores. De então tem que pensar muito bem. Exatamente. Né? Então pode ser um rombo no caixa da outra empresa que às vezes você tem. Exatamente. Aí às vezes você acha que o negócio tá rodando, roda sozinho, e não é bem assim que a banda toca, né? Sim. Então, assim, tem que ficar de olho, tem que ver se é isso mesmo. E tem que se dedicar, gente, como qualquer negócio, né? Não tem almoço grátis, não né? Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica, entendeu? A gente tem que dar duro, tem que trabalhar muito para estruturar uma empresa, se leva muito tempo, não é fácil. Sim. Né? E agora falando de pandemia, que foi um momento extremamente desafiador para o turismo, de forma geral. Como foi? Como vocês ficaram foi afetados, difícil, né? Amiga? Foi complicado, mas assim, eu falo que se a gente passou pela pandemia, a gente passa qualquer coisa, assim, nada me abala mais, né? Assim, a gente criou-se uma casca aqui grande depois de ter passado por isso. Muita coisa mudou, inclusive o nosso olhar para o turismo, né? Então, assim, foi um momento muito difícil, porque eu tinha uma empresa a gente tinha 6 funcionários, eu precisei demitir todo mundo, né? Foi seu muito faturamento dolorido. foi a 0, né? Exatamente. A menos, né? Porque, assim, na verdade, no início a gente precisava devolver, né? E depois veio a lei que a gente não precisaria fazer o reembolso e ia trabalhar com crédito. Mas foi muito trabalho para frente, né, também. Sim. Então, assim, teve o trabalho ali que foi muito estressante. Teve a questão de você ficar acompanhando as notícias, porque algo que a gente achou que ia durar, 6 meses, durou muito mais. Sim. Então, e aí vem a importância de ter caixa, né? Total. Porque se não fosse isso, a gente não ia conseguir, com certeza, sobreviver e voltar, né? E tá hoje no mercado. Quantas empresas quebraram, principalmente de turismo, realmente, com o setor. E ficaram pelo caminho, né? Porque realmente foi muito difícil, né? E a gente, mesmo tendo essas facilidades do governo, a gente lidou com muita frustração, muito estresse, né? Então, assim, a pessoa marcava e remarcava. Até pouco tempo, esse ano mesmo, eu tive passageiro da pandemia viajando. Né? Eu tenho ainda uma pessoa que está ainda com crédito para resolver agora, que a gente foi conseguindo negociar. Então, assim, negociar um a um cada questão, né, foi muito desgastante pra gente, sabe? E assim, alguns momentos eu pensei em desistir, assim, não quero mais isso para mim, vamos fazer outra coisa e tal. Mas e aí o olhar foi modificando, né? Assim, a gente teve a possibilidade de, né, a gente, como mora aqui em Friburgo também, a gente teve uma condição boa de vida, né, assim, então a gente conseguiu olhar de uma outra forma para isso tudo que estava acontecendo, que deixou a gente mais tranquilo também. Sim. Né, a gente começou a se dedicar lá na Kaiowá, o que ajudou a gente a passar por isso tudo. Mas voltando assim ao olhar, eu acho que o olhar hoje, antes da pandemia, a gente hoje consegue identificar o que o cliente quer de fato e qual é o nosso papel nessa jornada, sabe? Eu acho que a gente aprendeu muita coisa com isso tudo. E até sobre a gente, sobre o nosso potencial mesmo, do que a gente pode fazer através do turismo no nosso trabalho. Sim. Eu acho que a gente começou até a se valorizar mais sobre isso, sabe? Porque é um trabalho de muita dedicação, como eu falei para você lá embaixo, e nem sempre ele é bem visto, né? Então, assim, tem muita gente que acha, com a agência de viagem eu vou pagar mais caro. Tem muito isso, né? Sim. E aí a gente traz muitas vezes o outro ponto, né? O contraponto disso tudo, né? Mas e o tempo que você vai ganhar, né? Hoje o tempo
é algo que a gente quer muito ter e não tem, né? Exato. Então é algo que a gente precisa valorizar cada vez mais. Facilidade também. Segurança, porque teve isso também, né? Depois da pandemia a gente não sabia quem que a gente podia confiar, qual hotel que vai botar, e aí? Sim. E grandes players, né? Como Hotel Urbano, várias situações super complexas. Exatamente. Né? Até hoje ainda acontecendo várias polêmicas. E acontecem várias, e vão continuar acontecendo, na verdade, né? Mas eu acho que isso, a gente trabalha com parceiros de muitos anos, parceiros que a gente confia, né? Eu acho que assim, a gente recebe muito feedback de clientes sobre isso, sabe? Clientes mais antigos que falam, não, eu me sinto seguro aqui. E é isso que a gente faz, né? A gente quer trabalhar com segurança, a gente não faz nada que a gente não possa fazer. A gente realmente fala, quando a gente não pode fazer, a gente fala, ó, isso aqui não dá pra gente fazer, a gente realmente não faz. Então, acho que a gente cresceu bastante com a pandemia. Como cliente, eu vejo exatamente isso. A Amanda, né, faz todos os meus roteiros de viagem, compra tudo. Ela facilita muito a minha vida, meu tempo. Ela me coloca nos melhores lugares, que eu não iria, provavelmente, encontrar o hotel olhando, sei lá, 50 hotéis e avaliações, que é um saco, né? Sim. A gente sabe que é um saco olhar. Ela sempre tem essa visão dos melhores lugares, melhores restaurantes. Então, ela me facilita a minha vida. A gente que tem uma vida muito corrida, eu prefiro realmente fechar com segurança, sabendo que eu vou estar no lugar certo, na hora certa, e que ela vai planejar aquilo com o maior carinho pra mim, né? Sim. Exatamente, é isso. E a gente sabe que tem muita gente que faz por conta própria, que gosta, que tem esse tempo, né? Porque tem vários fatores envolvidos. Tem a questão do tempo, tem a questão de você gostar de fazer, tem gente que gosta de organizar e tá tudo bem. E aí é isso, é você entender também, a maturidade dá isso pra gente, é entender que você não vai atender todo mundo, você não vai agradar todo mundo e tá tudo certo, e ir atrás realmente de quem dá match com a gente, né? É quem enxerga valor no nosso trabalho. Acho que esse é a grande maturidade desses 20 anos. E não estava no roteiro, mas eu fiquei curiosa. Vocês são comissionados pelos hotéis? Sim, a gente ganha comissão, o setor do turismo, ele é todo funciona com comissionamento, né? Porque eu até brincava com a Amanda, eu falei, você não vai me mandar um boleto da Gatur, né? Existem serviços que a gente é comissionado e existem serviços que a gente não tem a comissão, e aí a gente precisa cobrar uma taxa de serviço. Tem como um roteiro. Exatamente. Viagem, existem, né, coisas que a gente consegue fazer, mas hoje do modelo que a gente trabalha, hoje a gente já trabalha com a taxa de consultoria, né? Então a gente cobra para poder fazer esse planejamento de viagem, né? E aí a gente tem a parte de que a gente consegue fazer o planejamento para você, e aí você pode fechar os hotéis com quem você quiser, né? Por conta própria também. Ou você fechar com a gente, também existe essa possibilidade. Então a gente tenta entender o que o cliente quer. Claro que quando ele deixa tudo na nossa mão, a gente consegue fazer tudo funcionar de uma maneira muito melhor, né? E voltando só para finalizar a pandemia, depois teve a demanda reprimida, né? Sim, teve a demanda. Todo mundo querendo viajar. Exatamente. A gente quando acabou, a gente ainda fez a gente ainda conseguiu. Acabou não, né? Quando tava no final, a gente ainda conseguiu fazer algumas coisas Brasil, mas depois veio um boom, tanto que a gente tava home e aí a gente resolveu voltar pro presencial, porque a gente já tava ficando meio enlouquecido com a demanda, entendeu? E hoje os clientes vão até o local físico de vocês? Então, hoje em dia a gente atende com horário marcado, né? Então a gente trabalha no modelo híbrido, na verdade. Então, por exemplo, a Amanda não vai sempre lá na agência. Quando ela tem um cliente marcado, ela vai na agência. Eu costumo ir todos os dias na parte da tarde, mas também não é uma regra. Então, a gente, quando tem cliente marcado, a gente tá lá. É diferente, né? Antes eu tinha uma vitrine que tinha divulgação e a porta ficava aberta. Hoje em dia, a gente trabalha muito com indicação. Então, assim, os nossos clientes são os nossos maiores a vitrine de vocês. Eles acabam indicando outras pessoas que vêm, e aí isso vem por WhatsApp normalmente, né? Fulano me
me indicou vocês e tal. E aí, esse contato, normalmente, nem telefone toca mais, né? A gente até tem telefone ainda, mas o que mais vem de contato é o WhatsApp mesmo. Vocês ganharam bastante flexibilidade também, Sim, né? isso também foi muito bom, né? Porque, assim, a gente também precisa viajar, é o que a gente estava falando, né? O quanto que é importante para o nosso negócio estar conhecendo os destinos para poder oferecer lugares novos. A gente está bem focado em trazer novidades, né, para a agência, para poder apresentar destinos diferentes. Então a gente também tem que ter essa flexibilidade, né? O bom do nosso trabalho é esse, aonde a gente tiver um computador e uma internet, a gente consegue resolver, né? Dá para conciliar. Então a gente consegue fazer dessa maneira. Bem legal, né? Você fez um passeio de balão. Sensacional. Um passeio de balão maravilhoso. Já quero. Nem todo mundo tem coragem, né? Foi legal porque, assim, a gente há pouco tempo teve esse acidente, né? Que aconteceu até lá. Mas eu me senti muito segura. Assim, os meninos explicaram tudo com muita tranquilidade. É claro que eu fui apreensiva, né? Assim, a gente vai entrar ali naquela cesta cheia de propano e cheia de, né, assim, é um ambiente que a gente sabe que gera esse desconforto, mas, cara, que sensação maravilhosa, porque, assim, ele é suave, então você vai subindo devagarzinho e aí você não sente, o cara bota uma música, assim, na hora que tá subindo, é tão gostoso, aquela vista. E lá em Cambará você vê as montanhas de um lado e a praia do outro lado. E embaixo são os campos de arroz, né? Então é a coisa mais linda, assim. O tempo tava lindo, tava azul. Então foi... Que experiência. Foi maravilhoso. Essa é a parte boa, né? Foi ótimo. E até assim, na hora que sobe muito devagar. E na hora que desce, que era porque eu tava mais preocupada, né? Que eu falei assim, gente, como é que esse troço agora vai pousar aqui? Foi muito tranquilo. Ele vai procurando, ele vai olhando aonde que dá para ele parar. Aí ele falou assim, eu vou tentar parar ali. Aí veio um ventinho a mais, jogou para um ladinho, pro lado. Ele, não, vamos subir mais um pouquinho. Aqui não deu, vamos tentar ali na frente. E ele explicou isso tudo pra gente antes de começar, que deixou a gente bem confortável, né? Então, assim, a gente sabia o que ia acontecer. Sim. E aí você acaba, né, você confia no cara, faz tudo que ele fala. A gente não pode sair do balão enquanto ele não fala saiam, né, porque quando você sai ele sobe. Então essa foi a grande questão do acidente. Sim. Né, então, assim, eu acho que todo mundo devia fazer um passeio de balão. Não sei se tem coragem, não. Mas a gente vai, é isso. Eu tava até numa palestra, até nesse evento que eu fui da Festures, que foi agora lá em Gramado, o rapaz estava falando de futuro e ele falou sobre isso, o quanto que é importante a gente experimentar coisas novas, né? Que isso traz repertório pra gente, mas traz experiência e a gente consegue se colocar... você se coloca em movimento, né? Sim. Então, assim, é aquela história, a gente vai com medo e vai com medo mesmo e faz. Eu sou dessas, né? Eu prefiro dar uma arriscada. É claro que nada que arrisque demais, mas eu prefiro poder experimentar, sabe? Para poder ter essas memórias, assim. Porque é algo que eu gostaria muito de ter, assim, era uma coisa que eu queria muito fazer na minha vida e fiquei muito feliz. Assim. E até para os seus clientes, né? Como é a sensação, explicar como é que faz, porque assim, eu falei até com ele, eu falei, cara, eu achei que ia ser muito mais, assim... Eu ia sentir mais medo, né? Mais medo na subida, mais medo na descida. Foi muito, assim, suave. Foi muito contemplativo, sabe? Ele falou isso. Ele falou que ia ser assim. Vocês estão... Aí ele falou assim, vocês estão esperando o sacolejo e tal? Eu falei assim, era o que eu tava... Eu achei que ia ser uma coisa meio... Não, suave. Passeio de balão é suave, uma coisa assim pra você relaxar, entendeu? É bem gostoso. Você falou sobre experiência, né? Por exemplo, passeio de balão é uma experiência, de fato. Você acha que a nova geração ela tá mais focada nesse tipo de viagem? Com certeza. É uma tendência, né? Eu acho que hoje as pessoas elas buscam um propósito na viagem, né? Às vezes é o bem-estar, às vezes é fazer uma experiência diferente, mas muito ligado a isso, ao que você quer vivenciar, né? E a gente traz isso cada vez mais, né?
porque o acesso está mais fácil, muita gente já conhece os pontos mais turísticos, né, que todo mundo já conhece, mas as experiências genuínas, as experiências autênticas de cada lugar, né, o que aquele lugar oferece. Sim. E aí eu levanto a bandeira aí do respeito a cada lugar, né, também, porque a gente precisa ter mais esse olhar de regeneração, né, o turista que chega no destino, ele impacta muito a vida do local. E se a gente não faz isso com muito cuidado, a gente gera um transtorno imenso, Sim. né? E degrada o local. Exatamente. Então, a gente precisa ter mais essa consciência. É algo que a gente também está começando a trabalhar mais lá na agência, né? Então, assim, qual é o impacto que você quer deixar nesse lugar, né? O quanto que é importante, sim, a gente consumir localmente, né? Comprar os souvenirs ali para ajudar aquela comunidade local, ir nos restaurantes que são da cidade, não dessas marcas que são, né, mundiais, né, exatamente. Sim. Então, o quanto que isso é importante para aquele lugar, né? Porque vive principalmente do turismo. E tem sempre essa consciência de que a gente tem que cuidar, a gente tem que chegar naquele lugar lembrando que tem uma comunidade, tem pessoas que trabalham ali, né, que dependem também desse turismo, mas que vivem ali, que a gente, né, precisa cuidar para que eles continuem bem, que eles gostem de receber a gente, né? Sim. Porque tem lugares no mundo já que você vai que não gostam de receber turistas, né? Sim, isso é muito tem triste, vários né? casos, né? Vários casos. Esses turistas vêm aqui, né? De certa forma não está errado, porque realmente o turista ele degrada muito. E aí, aproveitando esse tema que é muito bom, vamos falar da reserva, né? Sim. Você tem um propósito, você e seu esposo, da reserva Kaiowá. Exatamente. Conta pra gente um pouco. Então, o projeto da reserva Kaiowá, ele nasceu na pandemia. Então, o que aconteceu? A gente estava lá naquele período tudo parado, né? A gente tinha essa terra, né, que fica ali em Muri. E aí o Hugo principalmente começou a ir muito para lá e começou a gastar energia lá. Então ele ia lá, ele gosta muito de planta, de natureza e tal. E aí ele começou a ir para lá para dar um refresh, né? Porque assim, senão eu vou enlouquecer. Deixa eu pensar em outra coisa aqui pra gente não Foi uma válvula de escape. Exatamente. Para nós, de uma maneira geral, mas ele botou mais energia ali, sabe? Energia, e aí eu falo assim, mão na massa mesmo, sabe? Ele tem muita energia dele, assim, de construção ali, sabe? Então, e aí a gente começou a olhar para aqueles pedacinhos de terra que a gente tinha e estudar sobre a mata, né? A gente faz divisa com uma APA, então a gente já sabia que era um lugar que tinha bastante biodiversidade, que precisava ser preservado, mas aí a gente descobriu que tinha a palmeira jussara, que é a que faz o açaí, o jussaí que a gente chama, né? Que é o nosso açaí daqui da Mata Atlântica, que está ameaçado de extinção. Por quê? Porque ele tem o palmito na parte superior, e aí os palmiteiros eles cortam para pegar aquele palmito. Só que aí a árvore ela não nasce mais, né? Então, e ela corta só para pegar o palmito. Pegar um negócio desse tamanho assim de palmito. Nossa. Aí corta a árvore inteira. Só que ela tem os açaís, né? Os açaís eles são o fruto, ele é muito importante para a fauna. Muito, ele alimenta várias espécies da Mata Atlântica. Então, por isso, toda essa vontade de preservar, né? Porque estava sendo extinto, e lá a gente tem muito açaí jussara. A gente tem muita palmeira. E aí a gente começou a descobrir que isso era, que ela estava em extinção, que a gente tinha, e a gente começou a pesquisar como que a gente podia preservar aquilo ali. E aí a gente descobriu as RPPNs, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural, que na verdade é uma iniciativa, né, privada. A gente transformou uma parte da reserva, uma parte da terra em reserva de fato, né? Então, dos 11 hectares que a gente tem, 7 hectares são destinados à reserva. Então, a Reserva Particular do Patrimônio Natural, ela funciona como um parque público, mas ele é um parque privado. É uma iniciativa do proprietário de terra em transformar a sua terra em RPPN, em reserva, né? Ninguém pode entrar na sua terra. Não, porque ela é particular.
mas uma parte dela tá preservada para sempre. Então, assim, dos 11 hectares, 7 são destinados para reserva. Que incrível! E ela vai na estrutura do imóvel, entendeu? Então, assim, se algum dia eu quiser vender aquela terra lá, a próxima pessoa vai ser o RPPenista, que a gente fala, que é um guardião da Mata Atlântica, né? Então, mas a gente só conseguiu também virar RPPN por uma iniciativa da ICMBio, né? Que é porque a gente estava no meio da pandemia. Você precisa ter um estudo do INEA para que na verdade, essa chancela é dada pelo INEA e a gente precisa de um estudo para poder ter essa chancela. Super burocrático também, burocrático, né? E na época tava mais de 20 mil reais para fazer esse estudo. E a gente na pandemia, sem um tostão fraco. E aí a gente conseguiu a gente começou a mandar e-mail para um monte de gente e a gente conseguiu o financiamento disso. Então a gente teve essa iniciativa da ICMBio, né? E do Instituto Terra de Preservação, eles financiaram o nosso projeto para a gente virar a reserva e foi um processo muito rápido, perto dos processos normais. A gente recebeu a chancela muito rapidamente. E a gente tem uma placa lá que a gente morre de orgulho, né, que é da RPPN, e acabou que isso virou, a reserva ela se tornou um projeto muito orgânico, sabe? Porque foi assim, a gente ia para lá na pandemia, ficava lá ou ficava trabalhando, a gente levava as crianças para lá, elas subiam em árvore, subiam em cipó, não viu o tempo passar e tal. E a gente, como trabalha com turismo, a gente olhou um pro outro e falou, vamos trazer as pessoas para cá? Como é que a gente pode fazer isso, né? E aí a gente começou a pensar em maneiras de levar as pessoas para lá, para elas poderem ter mais contato com a natureza. Eu acho que isso foi algo que aconteceu muito na pandemia, né? As pessoas se aproximaram muito mais da natureza, e a gente também, não foi diferente. Então a gente começou a construir experiências que pudessem fazer com que as pessoas se aproximassem. E aí a gente pensou, a primeira coisa que a gente pensou foi como que a gente poderia fazer uma hospedagem que fosse de uma maneira sem degradar muito o espaço. E aí a gente trouxe um trailer, né? Então hoje a gente tem lá, na verdade a gente tem 2 trailers na reserva que estão no Airbnb, podem ser alugados, né, para se hospedar. Eles têm um espaço próprio, então assim, eles são bem separados, um de cada lado. E aí a ideia é essa, você ter essa vida mais slow, sabe? Aproveitar mais o seu momento, fazer a sua própria comida. A gente tem fogo de chão, a gente tem o banho externo também, tem banheiro de imersão. Então, assim, é uma experiência para você estar realmente em contato com a natureza. E normalmente o público de vocês são famílias? A gente tem famílias e a gente recebe também bastante casal. A grande maioria Rio de Janeiro, Niterói, né? É uma experiência. É uma experiência total. É muito legal. Eu sou suspeita. Mas é muito legal, é um lugar muito gostoso, assim, tem uma vista linda, assim, para as montanhas. E vocês fecham grupos também? Por exemplo, quero fazer um piquenique. Sim, aí a gente começou a trabalhar com experiências também. Então, hoje lá na reserva, a gente também trabalha com educação ambiental. Então, eu aproveitei que eu também tenho, né, muita abertura nas escolas e comecei a oferecer essa experiência para as escolas, né, levar as crianças lá para fazer educação ambiental. Então, aí a gente conversa sobre RPPN, a gente mostra o trailer que as crianças ficam enlouquecidas. Imagina. A gente faz várias brincadeiras na floresta, né? Que eu também fiz uma formação de Sharing Nature, que são atividades para conectar as pessoas à natureza. E a gente faz várias atividades com as crianças para elas poderem aproveitar, né? Aí a gente faz compostagem também, ensina um pouco de compostagem. Então, assim, é um projeto muito do coração, né? Exatamente. Então, algo que a gente faz muito para essa é a vontade, né? E tudo que a gente faz ali é para sustentar o local, né? Não não vou ganhar dinheiro para reserva, não, é para sustentar o local. E eu acho engraçado que muita gente me pergunta assim: o que vocês ganham com isso? Aí eu falo assim: você ganha com isso. Né? Porque a gente está preservando uma mata atlântica linda, que assim, aqui em Friburgo a gente tem um privilégio imenso de estar num lugar que é muito preservado. Aqui em frente é uma reserva. Exatamente. Então, assim, a gente tem esse privilégio. Sim. Mas quem vem do Rio é muito diferente, muito não está habituado. Muito. Eles não estão habituados com silêncio. Até com o barulho dos pássaros, né?
que aqui a gente tem muito. Imagina para as crianças. O ar puro e tal. Terra. Exatamente. E a gente incentiva isso, a brincadeira ao ar livre, né? Que eles possam ficar descalço e tal. E a gente leva eles nas trilhas. E é muito legal. Eu assim, é um projeto do meu coração. Eu fico muito feliz. E fico muito feliz de saber que as pessoas saem felizes de lá, né? E aí, além da educação ambiental, a gente faz experiências desenhadas para cada cliente, né? Então, assim, a gente já tive aniversário lá. Eu já tive experiências de bem-estar. Então, uma empresa de pilates foi comemorar o aniversário da clínica lá, entendeu? E aí levou todo mundo para lá. E a gente planta árvore, a gente planta uma muda de Jussara também, que é o nosso ritual. Super simbólico. Exatamente, é o nosso ritual para agradecer, que é exatamente isso que a gente estava falando, né? Como é que você deixa? Você sai daqui, você vai deixar o que para essa terra? Vamos deixar então uma plantinha aqui, né? Vamos deixar depositar sua energia aqui para ela crescer. E a gente tem várias ações de plantio também lá na reserva. E aí eles escrevem o nome, plantam, botam lá o nomezinho, aí fica todo o nomezinho lá gravado. É muito legal também. Que incrível, eu já quero ir lá. E a gente tem a festa junina, que é muito legal, que é uma festa junina que a gente faz todo ano, que ela é completamente sustentável. Então, ela é toda feita a partir de resíduo, né? Então, assim, das bandeirinhas até todas as brincadeiras que a gente faz, elas são feitas de materiais reciclados, que já estão disponíveis aí pra gente. E aí a gente também faz, porque ela veio da motivação de que a gente vai nas escolas, né? Eu tenho 2 filhas, e aí a gente ia ver a festa junina e a gente nunca podia dançar com os filhos, né? São eles dançando e a gente olhando. E a ideia da festa junina da Kaiowá é exatamente ter essa integração entre pais e filhos, também com a natureza, né? Em respeito com a natureza. Então, assim, são comidinhas feitas deliciosas e feitas pelas nossas famílias, né? As famílias da Kaiowá, né? Que a gente... Eu e o Hugo, a gente tá lá, mas a gente tem um casal que é parceiro, amigo nosso, o Cássio e a Letícia, que também a gente ajuda muito durante toda a confecção de todos os eventos. A Lívia também, que é a irmã dela, que ajuda a gente a fazer toda a parte de decoração. Então, assim, são muitas mãos fazendo com que isso aconteça de uma maneira muito artesanal e com muito afeto, sabe? É muito sobre família, natureza, tudo integrativo. Isso, exatamente. E a gente já teve alguns eventos de bem-estar também. Eu sempre faço. Marcas é muito legal, inclusive, marcas fitness. Isso. No Rio tá muito em alta também, né? A gente vê mais nas capitais, São Paulo. Sim, eu já fiz um evento de yoga lá com a Ju. Já fiz um de respiração de bem-estar também, já fiz de terapias holísticas, já fiz algumas coisas lá de sound healing também. Então, assim, a gente tem feito umas coisas legais e agora a gente tá fazendo umas modificações para poder receber as pessoas com... assim, grupos maiores também, então a gente está fazendo umas adaptações e a gente tem um ônibus também que a gente vai reformar ele também em breve, ele vai estar para aluguel no Airbnb. Muito criativos vocês, muito bom. Priscila, eu ficaria aqui a tarde toda conversando com você. Temos muitos assuntos. Tá muito gostoso. Porque você vai de franquia a turismo mais ecológico, então é muito legal, realmente você tem várias facetas, né? Como uma boa empreendedora. Eu queria, só pra gente finalizar, que você me indicasse 2 pessoas para trazer aqui, 2 empreendedores ou empreendedoras, né? Pra gente bater um papo. Eu vou levantar a bandeira da mulherada, legal. Porque eu também faço parte do grupo das mulheres de sucesso e tem muitas empreendedoras incríveis aqui na nossa cidade. Eu não sei se eu acredito que não, mas a Fernanda Oliveira, que eu já participei do podcast com ela, programa com ela. Então eu vou te indicar a Fê, porque a Fê, o movimento que ela faz para o empreendedorismo feminino aqui na cidade é muito potente, assim, muito importante para a mulher principalmente, né? Que o empreender já é muito desafiador, mas empreender para a mulher é mais desafiador ainda, porque a gente vem com muitas questões, vem com questões do feminino mesmo, né? De deixar muitas vezes a família
para empreender. Então, esse equilíbrio que é muito difícil, que é muito difícil, a culpa, exatamente. Então, assim, ela tem um trabalho muito ela incrível, exatamente. E eu acho que vale muito a pena. Ela tem muita coisa para contar, legal também. E o outro nome que eu vou te indicar é a Valéria Pereira, que ela tem a Fish, que é uma franquia de curso de inglês. De curso de inglês, mas acabou de se formar em psicologia também. Legal. Então tá iniciando uma nova carreira aí também. E é uma pessoa que tem bastante experiência e muitos anos de empreendedorismo, exatamente. Né? Legal. Priscila, muito obrigada. Foi um prazer te receber. Você é uma comunicadora assim excelente. Obrigada mesmo. Foi um prazer. O prazer foi meu. Adorei. Passou voando. Obrigada. Delícia. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.